O Conselho de Camundongos. Há muito tempo, os camundongos tinham um conselho geral para considerar quais medidas eles poderiam tomar para superar seu inimigo comum, o gato. No dia do Conselho de Camundongos, alguns disseram isso e outros disseram aquilo. Mas, finalmente, um rato, novinho, se levantou e disse que tinha uma proposta a fazer que ele pensava que atenderia ao caso todo. E disse: "Vocês todos concordam", disse ele, "que nosso principal perigo consiste na maneira astuta e traiçoeira com que o inimigo se aproxima de nós?" E todos ficaram pensando. E ele continuou: "Mas agora, se pudéssemos receber algum sinal de sua abordagem, poderíamos escapar facilmente dela. Portanto, eu proponho que um pequeno sino seja adquirido e preso por uma fita em volta do pescoço do gato." E todos ficaram ouvindo aquele ratinho. "Dessa forma, devemos sempre saber quando ele estará por perto. E assim nós vamos poder nos aposentar facilmente enquanto estivermos com este sino no pescoço dele." Enquanto todos escutavam, a proposta começou a receber aplausos gerais. Até que um camundongo mais velho se levantou e disse: pois é, está tudo muito bem. Mas quem vai colocar esse sino no pescoço do gato?" E os ratos se entreolharam e ninguém falou nada. Então o rato velho disse: "É fácil propor soluções impossíveis." Meu irmão e minha irmã, eu não queria estar na pele desses camundongos. Eu não queria estar na pele deles. Sabe, gente, cada um de nós carrega as fragilidades próprias da vida que temos, da vida que levamos. Os pontos fracos que carregamos, eles são, ao mesmo tempo, uma companhia para toda a nossa vida. E precisamos viver e conviver com a fragilidade, com o ponto fraco que temos, carregá-lo conosco. E você já percebeu que quando a gente tem um problema de saúde, a gente passa a vida inteira lutando para superá-lo, ou ao menos para conviver bem com ele? É assim. Assim nas nossas fragilidades, sejam elas quais forem. Muitos de nós temos fragilidades na linha do pensamento. Outros temos fragilidades na linha do nosso comportamento. Outros ainda no nosso falar. Eu poderia dizer também que cada um de nós carrega no seu temperamento o seu ponto fraco. Agora, assim como temos os nossos pontos fracos, as nossas fragilidades, e assim como tratamos de uma enfermidade e passamos a vida inteira convivendo, lutando, remediando, porque o termo é este, tratando para que aquilo não nos derrube, o mesmo pode se aplicar para as nossas fragilidades, aquilo que fazemos com a nossa saúde. E aqueles que são saudáveis, inteiramente saudáveis, terão algum ponto fraco, alguma fragilidade em algum outro aspecto. E o que vão fazer? Tratar, cuidar. Assim, meu irmão, é a vida de cada um de nós. E ninguém imagine que há aqueles sem problemas, sem fragilidades. Qual seria o ponto fraco do gato? O algoz desses camundongos, esses ratinhos. Qual seria? Ele tem também.
não é? Mas o mais interessante, lá na reunião, enquanto o inocente ratinho deu a saída, o mais velho, ele fez as observações devidas. Muito bem, tá muito bem. E quem vai colocar agora a fita lá, o sino, pendurar o sino no pescoço do gato? Ninguém, porque aquele que fosse perderia a vida. E aí o arremate. É fácil propor soluções impossíveis. Nós também não vamos propor a nós nem a ninguém soluções impossíveis. Nós vamos fazer o quê? Continuar lutando e continuar vivendo. E nós temos os gatos, coitados, os ratos, perdão, os ratinhos, coitados, foram para a lei da natureza. Nós temos a nossa lei e nós temos um Deus para nos ajudar a perseverar na nossa luta, no nosso combate. E não vamos esmorecer. Nós vamos pedir a este nosso Deus, que vai nos ajudando a tratar das nossas enfermidades do corpo e da alma, das nossas fragilidades, seja em que área for da nossa vida. É impossível que haja qualquer um de nós que seja perfeito, que não precise da ajuda de Deus. Aliás, esse é um erro cometido já por muitos, em muitos momentos da nossa história humana. Alguns entenderam, ao longo da nossa história humana, que não precisariam da ajuda de Deus, e todos eles quebraram a cara. Nós, por outro lado, apresentamos ao Senhor a nossa confiança nele. Eu gostaria muito de sugerir, é apenas uma sugestão, você pode observá-la ou não, que nós olhamos sempre para a vida dos santos. Os santos não eram perfeitos. E mesmo assim, foram canonizados. O que os santos tinham de extraordinário? A sua vida em Deus, a sua busca de Deus. E foi tão intensa, e foi tão forte a vida em Deus dos santos, que eles eram capazes de ultrapassar, de nem mesmo sentir, de superar, é o termo, as fragilidades humanas, as fraquezas. E aparecia mais neles e através deles a grandeza de Deus, a bondade de Deus, os sinais de Deus. E por isso eles viviam extraordinariamente, apaixonavam aqueles que os conheciam. E por isso eles realizavam sinais extraordinários, porque Deus era mais forte neles do que as suas fragilidades, suas fraquezas. Mas eles não deixaram de ser humanos, porque se tornaram santos. Continuaram, sim, com aquelas fragilidades, enfermidades. Você já observou uma coisa? Todos os santos morreram? Você sabe por quê? Eles também eram de carne, como você e eu. Você observou que muitos, assim como nós, morreram com doenças? Vítimas de enfermidades? Você sabe por quê? Eram humanos, como eu e você. Mas o que aconteceu com eles? Viveram extraordinariamente, convivendo o tempo todo com as fragilidades, com o perigo, com as ameaças, com os inimigos. Sim. E como conseguiram? Deus era mais forte neles. Deus falava mais forte neles. Como é que eu e você vamos conseguir? Deus é mais forte em você. Deus sendo mais forte em você, em mim, sendo mais forte na nossa vida. Observe a vida dos santos, aqueles homens e mulheres que foram canonizados. Procure a história humana deles. Depois você vai olhar para os sinais maravilhosos e extraordinários que eles realizaram, ao jeito que viveram depois de Deus na vida deles.